tradução e edificação. Vamos falar do que o Senhor deseja ministrar às nossas vidas. Todos nós precisamos da cobertura de outras pessoas sobre nós. Todos. Você não pode servir ao Senhor sozinho. Eu sei que é um tema que eu sempre trago aqui, meus irmãos, mas nós temos de zelar. Unidade é perseverança. É perseverança, é tratar sobre isso, é comprovar e comprovar cada vez mais vezes pelas Escrituras o quanto a manutenção da unidade é importante para o nosso bom desempenho nessa terra e, na verdade, ela é vital para a sua salvação. O Senhor não está onde está a divisão. Para você ser salvo, você precisa ser daqueles que lutam pela unidade. Se você não luta pela unidade, você não é salvo, porque não tem como eu cumprir o maior mandamento e o segundo maior mandamento se eu não amo as vidas. Porque se eu amo o eterno acima de todas as coisas, eu vou obedecê-lo. E se eu obedeço, eu cumpro o segundo maior mandamento, que é amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu não zelo, se eu não luto, se eu não protejo, se eu não guardo, se eu não preservo a unidade do corpo do Mashiach, eu não sou salvo, eu não faço parte do corpo. E eu posso transitar dentro do corpo como um corpo estranho, como um objeto, um organismo estranho, que o corpo vai combater para expulsá-lo. Na Parashá Bamidbar, no deserto, o Eterno, ele está em Números, ele relata, ele detalha para nós como o povo deveria se organizar em seus acampamentos e como eles deveriam marchar no deserto. Então o povo não era assim, a nuvem se levantava, se erguia e o povo saía andando de qualquer jeito. Tinha uma organização. A organização é bom, ela é boa e ela é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Aquele povo só funcionava porque o Eterno deu diversas leis para que eles pudessem se organizar, para que não fosse uma bagunça aquelas milhares de pessoas e elas não fossem eficazes naquilo que o Senhor as estava chamando para ser dentro da terra de Canaã. Então o deserto já era uma preparação para o povo de Israel. O Eterno estava formando o seu povo. E o Eterno mostrou para eles como eles deveriam se ordenar, como eles deveriam se organizar para suas marchas e para os seus assentamentos. Então existia uma forma de marchar e existia uma forma de se assentar em volta de todo o tabernáculo. Tudo era muito bem detalhado e com um propósito. Então, em Números, Bamidbar, no deserto, capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito assim: o Senhor disse a Moshe e a Aaron: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. Então a pessoa não poderia dizer assim: eu vou acampar bem longe, no lugar que eu quiser. Ou ela também não poderia dizer: eu vou ser aquele que acampa de frente para o tabernáculo, porque eu estou tão próximo do Senhor. Não. O Eterno tinha uma ordem pré-estabelecida. Não dá ideia, não. Não dá ideia para o Eterno, não. Ele sabe o que ele está fazendo. Você acha mesmo que ele está errado? Versículo 17. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro, no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um a seu próprio lugar, junto à sua bandeira. Então, eu estou resumindo o texto, é um longo texto. O Eterno deu a ordem que o povo deveria partir, e os levitas seriam aqueles que marchariam no meio dos outros acampamentos, cada um no seu próprio lugar. Existe uma ordem. Você não vai viver unidade no corpo se você não deixar as pessoas fazerem aquilo que é delas e você fazer aquilo que é teu. Tem uma ordem. Tem uma forma. Você não pode sair fazendo as coisas do seu jeito. Você tem que respeitar a sua liderança. Você tem que respeitar o lugar, o espaço das pessoas à sua volta. Existe um espaçamento, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Tem um espaçamento, respeita o espaço do outro. Respeita a limitação que o Senhor colocou para você não invadir o espaço do outro. Respeita a autenticidade, as pessoas são diferentes. Não adiantava a pessoa que era da tribo de Naftali querer caminhar, querer se assentar e marchar com a tribo de Issachar. Eles poderiam ter uma relação, mas na hora de se assentar, na hora de montar a tenda, na hora de marchar, existia uma ordem, existia uma forma de fazer as coisas. Existia o espaço de cada um.
o lugar de cada um. E quando nós queremos invadir o lugar e o espaço do outro, dá problema, dá confusão. Dá confusão. Todos nós temos os nossos atributos. E é bom que nós sejamos diferentes assim. É importante, é muito importante que você seja diferente de mim. É muito importante que eu seja diferente da minha esposa. Minha esposa me equilibra. Nossas conversas lá em casa muitas vezes são dessas. Olha, você me equilibra em várias áreas. E eu equilibro ela nas outras áreas. É importante que eu tenha pessoas à minha volta que me equilibram. Porque eu não tenho as qualidades e as fortalezas que muitas delas têm. E elas não têm também muitas das minhas qualidades, das minhas fortalezas. É bom que o Eterno opere no nosso meio por meio das nossas diferenças. Nós não fomos chamados para sermos iguais, nem para podar a autenticidade. Deixe seu irmão ser autêntico, deixe ele ser do jeito dele. É claro que a santidade, a santificação, ela vai abranger todas as áreas, ela vai principalmente no caráter. O caráter nós temos de ter o caráter do Mashiach. Nós temos de ser corretos, santos como ele. Mas personalidade é algo que passa pela santidade. Muitas coisas da minha persona, da minha personalidade, eu tenho que podar, porque vão me conduzir ao pecado, eu vou ferir outras pessoas. Ah, Caio, mas eu sou assim, eu sou bruto mesmo, mas eu tenho que ter cuidado com a minha fala. Eu não posso ser um sincericida. Eu tenho um momento certo para falar. Eu tenho a forma certa de falar. Então existem coisas da minha personalidade que também passam pela santidade. Agora, quem eu sou, meu jeito, contanto que não fira o Eterno não vai mudar. É importante nós termos essas diferenças. Nós somos diferentes, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sinto muito, talvez você, por tanto tempo da sua vida, você olhou para alguém e falou assim, eu queria ser igual a este. Você nunca vai ser igual a ninguém. O Eterno te fez único. Único. E precioso. Do seu jeito. Os levitas, eles marchavam no meio. Então, existiam 6 tribos que marchavam à frente dos levitas. Então, a tribo de Judá, Issachar, Zvulun, Reuven, Shimon, Gad, tanto as tribos que pertenciam ao grupo do leste, as tribos que acampavam à frente do tabernáculo, onde o sol nascia, e as tribos do sul, que estavam à esquerda do tabernáculo, se você o visse de frente. Essas 6 tribos estavam à frente dos levitas e dos sacerdotes e do tabernáculo que já estava desmontado, sendo carregado pelos levitas. E 6 tribos iam atrás desta marcha dos levitas, as tribos do oeste que se acampavam ao pôr do sol, e as tribos do norte que estavam à direita do tabernáculo se visto de frente, eram as tribos de Efraim, Manasseh, Binyamin, Dan, Asher, Naftali. Essas tribos guardavam a retaguarda dos levitas, dos sacerdotes e do tabernáculo, porque o precioso do Eterno precisa ser guardado. Nós somos responsáveis por proteger a nossa santidade pessoal, a unidade do povo, não é? Por meio daquela tenda, o ambiente. Eles estavam guardando o sagrado, os objetos sagrados, eles estavam preservando a liderança. Todas as 12 tribos marchavam e acampavam em volta da sua liderança, em volta daqueles que desempenhavam serviço ao Senhor integralmente com as suas vidas. Eles acampavam e marchavam, guardando os levitas, guardando os Kohanim, os sacerdotes, guardando Moshe, Miriam e Aaron. Eles guardavam aquele povo. As 12 tribos, era importante que elas estivessem à volta, era importante que elas marchassem à frente e atrás e guardassem o povo escolhido pelo Eterno para poder estar à frente dos assuntos espirituais. Era importante. Todos nós somos importantes para o corpo. Você olha e todo mundo muitas vezes quer, não, eu quero liderar para mandar nos outros. Isso já é um erro, porque o líder é aquele que serve, é aquele que ensina. Você acha que é simples ensinar? Você acha que todo mundo tem essa alçada, tem esse talento de ensinar? É muito mais fácil a gente podar do que fazer crescer, meu querido. Ensinar é fazer crescer muitas vezes. Acho que boa parte do tempo do ensino é fazer a pessoa crescer. Então, o povo precisa guardar aqueles que estão à frente ensinando.
E pela parte da liderança do povo também era necessária uma cobertura, mas essa cobertura era de dentro para fora. Porque assim como os levitas e os sacerdotes estavam cercados com os acampamentos dos israelitas, os levitas e os sacerdotes estavam cobrindo o tabernáculo para que a santidade do Senhor não destruísse o povo de dentro para fora. Porque sem o ensino, o temor, a reverência, a santidade do Senhor pode nos consumir. Com o eterno não se brinca. Ele é santo, ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Uma vez, em Hebreus nós temos este texto, quero ver se eu encontro aqui, para trazer para os irmãos. Uma vez, tendo conhecido a palavra do Eterno, tendo se aproximado por meio do Mashiach Yeshua, uma vez tendo tido isso, não há mais sacrifício pelos pecados. Nós temos reverência, ou nós seremos consumidos de dentro para fora. Com o Eterno não se brinca, meus irmãos. Com o Eterno não se brinca. Quero ler aqui, versículo 20 e Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, Moshe morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer agravo do Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então os levitas, os sacerdotes, eles ficavam ali guardando o povo para que este povo pudesse ser ensinado e advertido da santidade do Senhor. A cobertura também ocorre de dentro para fora. Nós precisamos da cobertura uns dos outros. Quantas vezes eu cheguei aqui e falei, orem por mim para que eu possa desempenhar bem aquilo que o Senhor tem me chamado para desempenhar. E quantas vezes eu cheguei aqui e falei, se você tem um pedido de oração, compartilhe, eu quero orar junto com você. Talvez você que esteja me assistindo no YouTube não saiba, mas no programa de rádio que nós fazemos, vou deixar o site aqui na descrição. Eu costumo falar qual é o seu pedido de oração. E nós oramos uns pelos outros. Nós precisamos de pessoas para nos cobrir, meus irmãos. Do contrário, nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar naquilo que o Senhor nos chamou. A cobertura era tão importante que quando os levitas foram consagrados no lugar de todos os primogênitos do povo de Israel, ficou faltando um número. Porque o número total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 22 mil. Agora, o número de primogênitos dentro do povo de Israel era de 22.273. Então a conta não fechava, ficou faltando 273 primogênitos do povo de Israel que não haviam sido resgatados. Não haviam sido resgatados. E eles tiveram de ser comprados. Tiveram de ser comprados por uma escolha, por uma quantidade de prata aproximada de 60 gramas. Eles tiveram de ser comprados. Quando falta pessoas para cobertura, nós temos de pagar um preço maior. Nós temos de pagar um preço. Por isso que quando Yeshua percorria as cidades e as aldeias ensinando nas sinagogas, conforme o seu costume, ele ia nas sinagogas e ele ensinava, ele guardava o Shabat, ele estava nas sinagogas no Shabat, pregando as boas novas do reino, curando as pessoas. Ele via as multidões, tinha compaixão, porque elas andavam cansadas, desgarradas como ovelhas sem pastor. Ele disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Nós precisamos de pessoas à nossa volta nos cobrindo, tanto aqueles que nos cobrem de fora para dentro, como aqueles que nos cobrem de dentro para fora. Quero ler um último texto com os irmãos, Bamidbar ainda, Números, capítulo 4, versículo 17 a 20. O Senhor disse a Moshe e a Arão, não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que
deverá carregar, e os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas por um breve momento, para que não morram. Era tão importante. O Eterno olhou para o seu povo e falou: eles precisam trabalhar em prol do outro para que não morram, para que não sejam fracassados naquilo que eles precisam fazer nesta terra. Nós precisamos. Você tem orado por pessoas? Você tem orado por mim? Não quero ser egoísta. Você tem orado pelas pessoas que cuidam de você? Essas pessoas estão lutando pela sua vida. Você tem orado pelo seu irmão, a pessoa que você está cuidando, que você quer ver convertido, que você quer ver realizando a obra do Senhor. O que nós podemos fazer sozinhos, meus irmãos? O que nós podemos fazer sozinhos? Para finalizar, eu quero deixar uma meditação que me impactou muito. Eu vou ler um texto para os irmãos, meditem comigo nisso, preste atenção. Medite comigo nesse texto, meu querido, minha querida. Abre aspas. A verdade é que não sabemos nada sem outras pessoas. Se eu não tivesse visto um bebê nascer, ou me tivessem falado do meu nascimento, eu não saberia que nasci. Você conseguiu entender? Que se você não tivesse visto outra pessoa nascer, ou se você não tivesse ouvido alguém te falar, foi assim que você nasceu, você não saberia como você veio para o mundo. Já parou para pensar nisso? Nós mal sabemos como nós viemos parar aqui se alguém não vier e contar para nós. Imagine um mundo onde as pessoas não contassem umas para as outras como elas nascem e nem vissem o nascimento de ninguém. Imagine um mundo onde só tivessem algumas pessoas na Terra, elas não viram como elas nasceram, elas não tiveram contato com as suas mães, nenhuma delas teve contato com as suas mães. E as mães não tiveram contato com os filhos. Ninguém contou, a pessoa vai ficar uma pergunta eterna: como que eu vim parar aqui? Como que eu vim parar aqui? Quantas vezes as crianças perguntam: pai, como é que eu nasci? Como que eu surgi? E a gente explica da melhor forma possível. Mas só vai entender mesmo depois de ver alguma coisa, alguém nascer, depois de ter contato, muito, muito mais velho. Mas se não tivesse sido mostrado a nós não saberíamos. Vamos além, vamos além. Da mesma forma, eu não sei nada sobre o fim da vida se o Eterno não tivesse me falado, porque aqui é mais complexo. Porque ninguém voltou do pós-vida para falar como é. Eu sei que algumas pessoas ressuscitaram, mas elas nos dão impressões do que elas tiveram, ou em um coma, ou pessoas que realmente morreram e voltaram à vida. Elas nos dão impressões do que elas sentiram, do que elas tiveram. Mas se o Eterno não nos contasse, se nós não tivéssemos os registros na Bíblia, nós não saberíamos como é na pós-vida, o que vai acontecer depois que isso aqui for enterrado. Se eu não tivesse visto ou ouvido falar de pessoas que deixaram o mundo, eu também não saberia que a vida é temporária. Se um dia nós não tivéssemos tido contato com a morte, nós não saberíamos que a nossa vida é temporária. Imagine um mundo onde ninguém tem contato com a morte. Um pouco antes das pessoas morrerem, elas são separadas. Então ninguém sabe como acaba. Ninguém saberia. De modo que a nossa vida na terra é passageira e todo o conhecimento adquirido ao longo do tempo serve apenas para nós entendermos mais sobre a nossa jornada, amar, valorizar e transmitir isto às próximas gerações. Nós não sabemos nada sem outras pessoas. Nós nascemos e o nosso crescimento se dá à medida que nós vamos para a escola, que nós nos especializamos, à medida que outras pessoas nos ensinam, dedicam tempo para nos ensinar. Nós não somos nada sem os outros. Eu sei que nós estamos vivendo uma grande revolução tecnológica. Mas tenha isso por certo na sua vida, que máquina nenhuma vai substituir pessoas na sua vida. Não deixe isso acontecer. Não deixe que máquinas substituam pessoas na sua vida. Não deixe que robôs, que não pensam, que não têm emoções, que não são salvos, que não vão herdar a vida eterna, que não têm alma, substituam pessoas na sua vida. Você precisa de pessoas.
Você só vai ser salvo quando você andar ao lado de pessoas. Você só vai ser bem-sucedido naquilo que o Eterno te chamou se você andar ao lado de pessoas, se você se cercar delas. Ah, mas elas têm defeitos, Caio. Pois é, você também. É proibido ficar aqui na terra sem defeito. Quem não tem defeito já não está mais aqui, está com o Senhor. Quem não tem defeito é arrebatado, meu irmão, minha irmã. Vai para junto do Senhor. Quando você concluir a sua jornada espiritual aqui, você está pronto. Você está pronto para ir para o Senhor. Não deixe que nada substitua as pessoas na sua vida. Coisas não vão substituir e não vão te elevar ao lugar que o Senhor tem para você alcançar. Não seja enganado. Não seja enganado. No nome de Yeshua Mashiach. Que o Eterno possa falar com você mais e mais. No nome de Yeshua.